Evangelho de São Marcos 16, verso 15. Quantos encontraram, diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amados, por favor, tomai os vossos assentos. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus me colocou em meu coração esta palavra nesse culto que tem como propósito receber de Deus uma palavra vitoriosa. Quantos vieram receber uma palavra vitoriosa da parte de Deus? Amém? Aleluias. Amados irmãos, eu quero trazer esta mensagem, igreja, a qual o Espírito Santo revelou ao meu coração. Se fosse tematizar esta mensagem, eu poderia dizer aos irmãos o tema: as características de um verdadeiro evangelho. Ou podemos dizer, o segredo de uma igreja vitoriosa. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, logo após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos discípulos, dando-lhes a incumbência, a ordem, a responsabilidade de dar continuidade ao que Jesus iniciou. Jesus chama os discípulos e dá essas instruções: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Amados irmãos, Jesus aqui está dando as instruções aos discípulos, que agora era uma ordem, era um dever, uma obrigação de anunciar o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Evangelho é um conjunto de ensinamentos que Jesus nos ensinou para proclamar em toda a terra, em todas as nações, em todas as tribos e línguas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho das boas novas, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho santo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que não precisamos, meus irmãos, enfeitar nada. O Evangelho que não precisamos diminuir e nem acrescentar. Jesus já deu todas as diretrizes. O cabeça da igreja, aquele que é o nosso general, Jesus, aquele que ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra de Deus, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amados irmãos, qual é o propósito? O que é pregar o Evangelho? Eis a questão: o que é pregar o Evangelho? Quais, meus irmãos, os segredos e quais os propósitos para pregar o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? Podemos aqui falar várias situações, dar aqui várias didáticas aos irmãos, mas o que veio ao meu coração, o Espírito Santo de Deus, Ele me direciona a dizer à igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro: pregar o Evangelho é alertar, pregar o Evangelho é trazer uma alerta, é tocar a trombeta, é avisar,
isto é, pregar o Evangelho. A Bíblia diz, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 40, quando Pedro, meus queridos, alerta a multidão, avisa a multidão, dizendo e exortando: salvai-vos desta geração perversa. Isto é, meus irmãos, alertar, isto é, anunciar o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, genuíno é um Evangelho de salvação. Salvai-vos desta geração perversa. Eu poderia complementar no livro do Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Quando, meus irmãos, Deus deu a ordem ao profeta Ezequiel: Ezequiel, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, eles anunciará da minha parte. E ainda Deus continua dizendo ao profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que eles todos se arrependam dos seus pecados e chega ao conhecimento da verdade, que é a salvação eterna. Queridos, Deus não tem prazer em ver a morte dos ímpios. O inferno não foi feito para os homens, o inferno não foi criado para a humanidade, mas sim para os demônios e seus anjos, para Satanás e seus anjos. Amados irmãos, esta é a nossa missão, esta é a nossa responsabilidade: alertar a esta geração, alertar a este mundo, alertar nas cidades, alertar em todas as nações. Salvai-vos dessa geração perversa. Salvai, glórias a Deus, salvai-se dessa geração perversa. Meus queridos irmãos, Deus deu uma ordem ao profeta Ezequiel, e ele disse: você é o atalaia, você tem responsabilidade de avisar o ímpio. Se o ímpio não quiser ouvir, você está livre do sangue da alma deste homem e desta mulher. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte nós temos que fazer. Mas porventura, se o ímpio se arrepender, nós ganhamos uma alma para o reino celestial. Porque diz a Bíblia que aquele que ganha almas é sábio. Meus irmãos, que possamos pedir para Deus sabedoria que vem dos céus, para que possamos arrebatar, salvar as almas, aleluias, do fogo iminente, do fogo eterno, porque este é a função, esta é a missão, esta é a nossa obrigação: anunciar, alertar e avisar ao ímpio pecador que eles devem se converter dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados, porque Jesus voltará para buscar o seu povo, e só vai subir para a eternidade aqueles que têm mãos limpas, coração puro, aqueles que têm a sua vida santificada e também preparada pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a responsabilidade da igreja: alertar, isto é, meus queridos irmãos, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho também é salvar. Salvar, meus irmãos, uma alma do inferno, salvar as almas do fogo eterno. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia, meus irmãos, nos diz na carta de Judas 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Isto é pregar o Evangelho, é salvar as almas do fogo. Glórias a Deus.
e meus irmãos, odiando até mesmo, aleluias, a veste manchada da carne. Ou seja, nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos estar com a nossa mente focada em Cristo. Nós precisamos estar com a nossa visão fitada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, meus irmãos, é o único caminho, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a nossa missão é esta: salvar alguns com temor, arrebatando-os do fogo. A exemplo de Ló, que foi avisado por os 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, e a mensagem dos anjos a Ló e a sua família era esta: deixa tudo aí para trás, deixa a riqueza, deixa os bens materiais e foge daqui, fuja pelos montes, porque vai pegar fogo, vai descer fogo nesta cidade, porque o pecado já chegou nas narinas de Deus, e Deus já não suporta mais tanto pecado, Deus já não suporta mais tanta imoralidade, Deus já não suporta mais tanta mentira e tanta hipocrisia. Fuja desta terra e não olhe para trás, olhe somente para Deus, olhe somente para Jesus. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhai para Deus, olhai para mim. Glórias a Deus. Quem olha para Jesus tem salvação. Meus amados irmãos, esta foi a função de anjo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a mulher de Ló, apegada com as coisas desta vida, apegada com os bens desta vida, queridos, nós não devemos nos apegar nem com a roupa daqui, porque Jesus já tem uma nova veste para nos dar. Jesus já tem até um novo nome para nos dar, aleluia. Jesus tem uma coroa, aleluias, incorruptível para lhe dar. Jesus tem para você um corpo imortal, um corpo que não tem enfermidade, um corpo que não tem mais dor, um corpo semelhante a de Cristo Jesus, um corpo glorioso. Nós não devemos se apegar a nada daqui. Salvai-vos, escapa pela tua vida, porque este mundo vai pegar fogo. Aleluias. Isto é pregar o Evangelho, isto é anunciar a mensagem. Amados irmãos, a Bíblia nos informa também, o apóstolo Paulo dizendo, é a carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pregar o Evangelho é uma obrigação. Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, receberam de Deus a salvação, e também tiveram seus nomes escritos no livro da vida, foram libertos por Jesus, aleluia. Paulo fala dizendo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Aleluia, é uma obrigação, e ai de mim, e ai de nós, e ai de você, meu irmão, ai de você, minha irmã, se não pregarmos o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor, aleluia. Isto é pregar o Evangelho, é um dever, é uma obrigação. Quem está sentindo a presença de Deus aqui esta noite, aleluias,
Em Romanos capítulo 15, versículo 20 ao versículo 21, o apóstolo Paulo também fala dizendo que pregar o evangelho é um esforço muito grande, é um esforço, irmãos, que gasta nossas energias, que gasta muitas vezes até a nossa saúde. Ele fala dizendo: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar em fundamento alheio, mas antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então entenda bem, meus queridos, nós precisamos nos esforçar para anunciar o evangelho. Deus disse a Josué: Josué, tem bom ânimo, não fica triste porque o seu líder morreu, porque Moisés morreu. Assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Aqui nós temos tristeza, aqui nós temos angústias, aqui nós temos perdas, aqui nós temos prejuízos, aqui nós temos lutas, aqui nós temos adversidades, aqui nós temos problemas, aqui nós temos perseguição, aqui nós choramos, aqui nós sentimos dores, mas você precisa se esforçar para pregar o evangelho, independente, esforça e tenha bom ânimo, e prega a minha palavra, e anuncia a minha palavra. Oh, aleluia! Receba a força de Deus agora, receba ânimo de Deus agora. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, abre a tua boca, porque eu te encherei. Sou eu quem coloco as palavras na tua boca, sou eu quem te dou força, sou eu quem te dou vigor, sou eu quem te dou saúde. Receba agora, receba a graça, receba a graça, receba a graça para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alabashandarabaia, alabasuricandalabaia. Aleluias! O que é pregar o evangelho? O apóstolo Paulo continua nos ensinando em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pregar o evangelho é motivo de orgulho. Aleluia! É motivo, meus irmãos, de nós, aleluia, sentirmos, aleluia, orgulho, porque nós não somos qualquer um, nós somos ministros de Jesus Cristo, nós somos embaixadores do evangelho, nós somos embaixadores do evangelho de nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo escreve dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê no evangelho, quem crê em Jesus, sinta-se privilegiado, minha irmã, sinta orgulho, meu irmão, de você fazer parte deste projeto de salvação. Deus escolheu você, Deus escolheu você. Deus te escolheu, não se envergonhe do evangelho. Aleluias, aleluias, oh aleluias, porque a Bíblia diz que aqueles que se envergonham de mim aqui serão envergonhados diante de Deus Pai e diante dos anjos lá na glória. Alabassurianda. Deus vai prestar conta das almas que Deus te colocou. Levante as tuas mãos para os céus. O Espírito Santo de Deus está nesta noite
olhando para as tuas mãos e perguntando: quantas almas você ganhou este ano de 2023? Jesus está perguntando esta noite: para quantas pessoas você falou de Jesus lá no seu trabalho? Jesus está lhe perguntando, através do Espírito Santo, quantas pessoas você já falou de Jesus lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no seu bairro. Jesus está perguntando: para quantas pessoas você anunciou o Evangelho? Nesta noite o Espírito Santo está alertando, aleluia, ao clamor das almas, ao clamor das almas, e você não pode ficar calado. Não se envergonhe do Evangelho. Aleluias. Alabachandarabai. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Jesus aqui está dizendo, meus irmãos, que o verdadeiro Evangelho, Jesus aqui continua orientando aos discípulos. Jesus aqui continua, oh aleluia, oh glória a Deus. Jesus continua orientando aos seus servos, a igreja de Jesus, que o verdadeiro Evangelho, eu disse o verdadeiro Evangelho. Se existe o verdadeiro Evangelho, é porque existe evangelho falso por aí. Se existe o verdadeiro Evangelho, é porque tem muitos evangelhos por aí, evangelhos piratas, evangelhos genéricos. Eu não estou falando desses evangelhos por aí não. Eu estou falando do evangelho original. Eu estou falando do evangelho de Jesus. E para nós termos certeza se este evangelho é o verdadeiro, a Bíblia aqui nos diz, Jesus dizendo que o verdadeiro evangelho será acompanhado de sinais. Aleluia. Irmãos, os sinais são a comprovação autêntica, é o que autentica, é o que confirma se este evangelho é verdadeiro ou se este evangelho é falso. Se este evangelho for falso, não tem sinais. Se este evangelho não for original, não haverá sinais. Mas Jesus aqui está dizendo, aleluias, estes sinais seguirão aos que crerem. Crerem em quê? Em Jesus, no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus. Então entenda, meus irmãos, Jesus aqui está dizendo que aqueles que crê em Jesus, que crê na sua palavra, os sinais os seguirão. E o primeiro sinal que Jesus aqui está dizendo é que os demônios serão expulsos. Oh glória! Este é o primeiro sinal de que Jesus aqui está confirmando de que o evangelho que nós pregamos é o verdadeiro evangelho. Os demônios são expulsos. Meus queridos irmãos, quando nós tratamos de espíritos imundos, de demônios, é claro que vamos levar muito tempo para aqui explanar a mensagem. Mas, em resumo, este é um sinal que, infelizmente, tem desaparecido do nosso meio. Meus queridos, mas por quê? Porque, na verdade, precisamos rever se estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Precisamos rever a nossa vida. Porque, veja bem, a Bíblia nos diz, meus irmãos, de uns exorcistas que viram Paulo expulsar demônios lá na cidade de Éfeso. Não é mesmo? Espíritos imundos saindo dos corpos, enfermos sendo curados, a ponto de até aventais curar os enfermos, milagres extraordinários. Alguns exorcistas apareceram, meus irmãos, expulsando demônios. Eram 7 filhos de Cefas, e eles diziam, aleluia, eles diziam, meus queridos, em nome de Jesus Cristo,
a quem Paulo prega, eu expulso agora, sai desta vítima. Eles entraram numa casa, meus irmãos, de um homem possuído, mas eles entraram sem autorização, eles entraram apenas com a religiosidade, com técnicas humanas, com conhecimento humano, mas não tinha a unção de Deus, não tinha o poder de Deus. Deus não estava com eles, e o resultado, irmãos, foi terrível, porque eles foram apanhados, eles foram envergonhados. O demônio que estava possuindo aquele homem, agrediram eles com tanta violência, que eles tiveram que sair correndo, irmãos, sem roupa, nu, envergonhado. E o pior, que todo mundo ficou sabendo. Por quê, meus queridos? Eles eram apenas exorcistas, mas eles não tinham nas suas mãos a autoridade de Deus que Paulo tinha, a unção de Deus que Paulo tinha. É disso que nós precisamos, queridos irmãos, para nós tentarmos explicar melhor para os irmãos. Olha o que Jesus disse aos 70 que voltaram alegres de uma grande missão. Olha o que Jesus disse àqueles 70 que saíram de casa em casa, em dois, para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que eles voltaram alegres, contando seus testemunhos, e eles começaram a dizer: Jesus, nós estamos alegres, porque até os demônios, eles sujeitam a nós, aleluia. E Jesus então disse: eu vi Satanás caindo do céu como raio, eu vos dei poder para pisar na serpente e escorpiões. Este poder, meus irmãos, ele não vem da terra, este poder, ele não vem do homem, mas este poder vem do Espírito Santo. Ele não dá para qualquer um, meus queridos. Este poder, ele não dá para qualquer um. E Jesus disse assim, alertou a eles dizendo: olha, não vos alegreis, porque os demônios sujeitam a vós, mas alegrei-vos sim, em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus aqui está dizendo que expulsar demônio não é para ficar fazendo espetáculo, como esses falsos evangelhos nós temos por aí. Não é para nós ficarmos entrevistando o demônio, não é para nós ficarmos fazendo sensacionalismo. Irmãos, Jesus nos ordenou, é para expulsar, é no nome de Jesus. Saia, sai, e o diabo tem que sair. Aleluia, oh glória a Deus. Quem quer receber poder para expulsar demônio? Quem quer receber poder de Deus esta noite? Oh glória, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Oh, ao mistério de Deus aqui nesta igreja. Tem poder de Deus aqui. Oh glória, Jesus aqui está dizendo: pregar o evangelho não é fazer show. Pregar o evangelho não é fazer espetáculo. Nós não somos artistas. Nós não viemos aqui apresentar técnicas de oratória. Aleluia, não viemos aqui mostrar conhecimento humano. Nós não viemos aqui mostrar a nossa habilidade. Não, meus irmãos. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. É para receber de Deus poder. Poder de Deus, aleluia. Quantos veio aqui esta noite receber poder de Deus? Aleluias. Há muitos, meus irmãos, evangelho falso, é esse tipo de evangelho que muitos usam para fazer espetáculo. Nós não precisamos fazer espetáculo, nós não precisamos fazer show, nós não somos artistas, nós não somos nada disso, nós somos ministros de Deus, pregadores da palavra. Queridos irmãos, a Bíblia nos informa também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, olha o que diz a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8, irmãos,
Quando Filipe chega ali naquela cidade, na cidade de Samaria, os sinais, meus irmãos, o sinal de Deus se manifestou ali. Ele chegou ali, meus irmãos, para pregar o Evangelho, depois de uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Quando o Evangelho chega em Samaria, veja, meus irmãos, a Bíblia nos diz que aquela cidade estava tomada de demônios, tomada de espíritos malignos. Havia ali um homem que era mágico, o nome dele era Simão. A Bíblia nos informa que este homem ganhou muito dinheiro, enganando as pessoas com artes mágicas, com habilidades, com mágicas, glória a Deus, até que chegou Filipe, homem de Deus, com o verdadeiro Evangelho, porque nós não somos mágicos, nós somos pregadores do Evangelho, oh glória a Deus, e não tem comparação, meus irmãos, não precisamos fazer nenhuma manipulação, não precisamos ficar inventando nada, aleluia. Filipe só chegou lá e começou a pregar o verdadeiro Evangelho, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e se você crer, vai receber o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que os demônios, o primeiro sinal acontece, os demônios começam a gritar desesperados, eles começam a gritar e sair das vítimas gritando desesperados, irmãos, e a Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade, porque aonde o Evangelho chega, a depressão tem que sair, a tristeza tem que sair, o mal tem que sair, por isso que nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que muitos foram curados, aleluias, milagres sobrenaturais, queridos, este é o primeiro sinal que Jesus falou, e outros sinais, irmãos, como por exemplo, falar em novas línguas, glórias a Deus. Eu não sei porquê que estão querendo acabar, meus irmãos, com as línguas, aleluias, no nosso meio, estão querendo proibir até as línguas em nosso meio, mas isso é um sinal de Deus, e se cumpriu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Paulo também fala dizendo, buscai com zelo o dom de profecia, o dom de profetizar, mas não proibais que fala em línguas estranhas. A Bíblia diz, e quando o Espírito Santo de Deus desceu, aleluia, todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e algo sobrenatural, meus irmãos, aconteceu também, porque ali havia quase 15 nações de outras línguas, mas através do dom do Espírito Santo, eles começaram a evangelizar, aleluias, em outros idiomas, que não era materno, queridos, aleluias. Nós não podemos apagar o fogo do Espírito, nós não podemos ser extintor do fogo de Deus. A Bíblia diz, aleluia, oh glória a Deus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Tem alguns aí dizendo, não podemos falar em línguas não, ao mesmo tempo, porque vai assustar o pecador que entrar na igreja. Deixa eu te dizer, o que assusta o pecador, o que afasta o pecador, é a fofoca, é a contenda, é o pecado, é a mentira. Falar em línguas estranhas é falar bem e falar com Deus. Falar em mistério é um privilégio, sentir a presença de Deus. Então deixa esses hereges para lá, deixa esses crentes fajudos para lá, deixa esses teólogos frios para lá, e se encha do poder de Deus, e se encha da glória de Deus, e dá lugar para Deus te usar. Se encha da graça de Deus, porque o Senhor disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Levante de pé, por favor, dando glória a Deus.
A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Cadê o povo pentecostal? Foi assim que a Assembleia de Deus no Brasil chegou. Ori calabashuri canta labaia. Ori canta lamassurianda. Alguns dizem assim: para que pregar falando em línguas? Para que falar profetizando? Oh, meu irmão, aleluia! Esta língua é dos anjos. Esta língua é do céu. Oh, glória a Jesus! Só quem é batizado com o Espírito Santo abre a sua boca agora e dá lugar para o Espírito Santo. Você que há muito tempo não fala em mistério, começa a ser renovado agora, começa a ser cheio agora. Oh, meu irmão, chega de frieza espiritual. Você quer ver, meu irmão, o pecado sair? Você quer ver, meu irmão, a mentira sair? Você quer ver o demônio sair? Tem fogo de Deus na sua boca, tem fogo de Deus na sua língua. Aleluia! Receba o poder de Deus aí, receba a glória de Deus aí. Aleluia! Esta igreja é uma igreja pentecostal. Esta igreja nasceu no fogo. Aleluia! Esta igreja nasceu debaixo de oração. Esta igreja nasceu debaixo do jejum e oração. Quantos querem receber poder? Levante as tuas mãos para os céus. Esta foi a pregação que Deus me deu esta noite. Deus vai levantar aqui esta noite pregadores que vão abalar esta cidade de Limeira. Deus vai desfazer os principados. Deus vai arrancar os principados, os ares. Oh, glória! Quantos querem receber? Levante mais uma vez a sua mão, por favor. Aleluia! Aleluia! Você quer receber mesmo? Então, em nome de Jesus, vem aqui à frente com fé, vem correndo, aleluia, vem correndo receber, oh glória, vem correndo receber, poder de Deus. Jesus está dizendo: eu vou te dar poder para expulsar demônio, eu vou te dar poder para curar os enfermos, eu vou te batizar com o Espírito Santo e você vai falar em línguas. Ori calamassurianda. Cadê o povo pentecostal? Cadê o povo? Cadê o povo que adora a Deus em espírito e em verdade? Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Olha que barulho gostoso! Este é o barulho que o diabo não gosta. Oh, glória! É melhor falar em línguas estranhas do que falar mal da vida dos outros. É melhor falar as línguas dos anjos do que ficar inventando calúnia. É melhor ver uma igreja cheia de poder do que ver uma igreja fria, gelada, sem a presença do Espírito Santo, de crentes mortos que não tem mais a unção de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Receba fogo, receba renovo, receba poder. Por favor, pastores, com sua permissão, os obreiros podem descer, por favor. Aleluia, os obreiros, por favor, coloque as mãos. Alabaxandarai, oricalabaxanda. O demônio vai sair da tua casa hoje. O demônio vai sair desse casamento hoje. O demônio vai sair hoje da tua rua. O demônio vai sair. Esta legião enviada do inferno vai sair hoje pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Ei, calabaxandarabacantala. Ei, calabaxandarabacantala. Ei, calabacantalabahai. Oh, Jesus, ministro sobre estas vidas agora. Eu ministro sobre a tua igreja. Oh, Senhor, derramamento de poder. Um derramamento sobrenatural no teu espírito. Oriandalabaia. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora. Renova este crente agora, Senhor. Renova, renova. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Olha o renovo, olha o renovo, dá lugar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Olha o mistério, olha o mistério. Este mistério é de fogo e de poder. Este poder é o Evangelho Santo. Este é o Evangelho verdadeiro. Xarabacantarai.
receba, 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 receba poder, receba poder, receba autoridade, receba graça, receba renovo, receba dons espirituais, receba dons do Espírito Santo, receba poder para colocar o capeta para correr, para colocar o demônio para correr. Receba, receba, receba poder, receba unção, receba autoridade. Olha o fogo de Deus aí. Receba a cura, receba a cura. Sai enfermidade, sai tumor, sai câncer, sai demônio, sai Satanás, sai desta vida, sai desta casa, sai agora doença no sangue, diabetes desapareça agora, sai a hérnia, sai, sai, sai a AIDS, sai a macumba, sai feitiçaria. Não há encantamento, não há macumba, não há feitiço contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, oh glória.